O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos monges, amados e amadas de Deus, estamos celebrando São Bento, este grande santo que nós o conhecemos pela grande obra que ele deixou na vida e caminhada da Igreja, por isso nós estamos aqui hoje no mosteiro, e também por São Gregório Magno, que escreveu a vida de São Bento. E é muito interessante aquilo que São Gregório Magno faz, num tempo de crise, num tempo difícil da história da humanidade. Estamos aí no final do século V, no início do século VI. É muito interessante aquilo que São Gregório Magno faz. São Gregório Magno quer apresentar 2 modelos para a sua época e também para a nossa época de hoje. E apresenta o modelo bíblico, Jó, e apresenta o modelo eclesiástico, São Bento. Mas é muito interessante a apresentação que São Gregório Magno faz de São Bento. Se percebermos bem a vida de São Bento, que São Gregório Magno escreve, dialogando, ele quer mostrar que Deus não abandonou o seu povo. Através do homem de Deus, se pode perceber a ação de Deus, se pode tocar a ação de Deus. Por isso, os gestos que São Bento realizava, por isso, milagres de São Bento, por isso, a profecia de São Bento, tudo aquilo que São Bento realizava mostrava exatamente o homem amigo de Deus, o homem que vivia uma profunda intimidade com Deus e o homem que manifestava esta intimidade com Deus através dos gestos que realizava. Mas não gestos que realizava para dizer que realizava, não. São Bento, se olharmos bem, é um homem de uma profunda humildade, mas é o homem através do qual Deus age. É o homem através do qual Deus mostra que não abandonou o seu povo,
que está presente no meio do seu povo, que está presente e atuando na história. A palavra de Deus que nós ouvimos colocou bem diante de nós esse mistério daquilo que foi a vida de São Bento e aquilo que deve ser também a vida de cada um de nós. Na primeira leitura, ouvimos a sabedoria, Deus que convida, através do livro de Provérbios, a sabedoria. A sabedoria é um desejo de todo homem, de toda mulher, ou pelo menos de toda pessoa sensata. Toda pessoa sensata busca a sabedoria, todo mundo busca de uma forma ou de outra viver com sabedoria. Nós vivemos num mundo hoje cheio de possibilidades. Nós vivemos num mundo hoje onde o homem já vai à lua, onde o homem já consegue, onde a ciência faz aparentemente milagres, realiza tantas e tantas coisas. E a grande pergunta que cada um de nós deve se colocar: o que é viver com sabedoria no mundo de hoje? Viver com sabedoria é viver aquilo que o livro da sabedoria já nos aponta. É a percepção de que o livro de Provérbios aqui nos aponta. É a percepção de que a sabedoria é dom de Deus. A sabedoria na Escritura é busca do homem, sim. O homem sábio é o homem que viaja, o homem sábio é o homem que conhece as culturas do seu tempo, é o homem que busca, mas é o homem que tem a sua vida radicada no mistério de Deus, porque a sabedoria é dom de Deus. A sabedoria é busca humana, no sentido de que o ser humano busca, o ser humano constrói, o ser humano conhece, busca conhecer. O homem sábio era um homem viajado, um homem que buscava conhecer a cultura do seu tempo, e isso está expresso nos próprios livros sapienciais. Mas o homem sábio é também o homem que vive a sua vida radicada no mistério de Deus. Porque Deus é aquele que dá sabedoria. Deus é aquele que nos permite viver com sabedoria. Porque a sabedoria implica uma capacidade mais profunda de penetrar nas coisas, de penetrar nos acontecimentos, de penetrar na vida, de penetrar na história, de olhar as coisas com o olhar de Deus. Isso é a sabedoria, olhar as coisas com o olhar de Deus. Às vezes nós olhamos e fazemos uma análise sempre muito humanas das coisas, esquecendo um sentido mais profundo da vida, um sentido mais profundo dos acontecimentos, um sentido mais profundo da própria história. O homem sábio é aquele que é capaz de olhar a partir de Deus. Por isso é capaz de penetrar nos fatos, por isso é capaz de penetrar nos acontecimentos, por isso é capaz de dar um olhar mais profundo daquele fato, daquele acontecimento. E se percebermos bem, assim foi a vida de São Bento. São Bento foi um homem que manifestou verdadeiramente na sua vida a sabedoria. Manifestou ser um homem sábio, manifestou ser um homem que vivia, que olhava, que conduzia as coisas a partir do olhar de Deus. No Evangelho nós encontramos os discípulos que perguntam para Jesus pela recompensa. Né? É um pedido bem humano que fazem aqui para Jesus. Querem a recompensa. Nós que deixamos tudo e te seguimos, qual será a nossa recompensa? E Jesus vai dizer que terão sim a sua recompensa. Sentarão sobre 12 tronos, e Jesus vai dizer que todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, tudo por causa dele, também receberá a sua recompensa. Receberá 100 vezes mais e receberá ainda a vida eterna. É a recompensa do discípulo, amados e amadas de Deus, é a recompensa daquele e daquela que deixa tudo para seguir Jesus. Deus mesmo é a recompensa daquele e daquela que deixa tudo para seguir Jesus. Porque o ser humano foi criado por Deus e o ser humano anseia para o mistério eterno do amor de Deus. Deus mesmo é a recompensa um dia, Deus mesmo será a recompensa um dia da vida de cada um de nós. A vida aqui nesse mundo é passageira, a vida aqui nesse mundo é efêmera. Eu uso muito uma expressão, a existência contraditória, a contradição da existência. A existência nós a temos, mas nós
Sentimos ao mesmo tempo a cada momento a fragilidade diante da existência. Nós sentimos a cada momento que nós a temos, mas nós não a temos, porque nós a recebemos e nós a sentimos a cada momento ameaçada. Basta olharmos esse momento em que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, onde um simples vírus colocou toda a humanidade de joelhos. É a fragilidade da existência, é a contradição da existência, onde a gente chega ao momento que o nosso dinheiro não diz mais a última resposta, a gente chega ao momento que todo o conhecimento científico que a humanidade tem não consegue naquele momento ali resolver o problema concreto da vida humana, o problema concreto da vida humana que está indo, que está se esvaindo. É assim a nossa vida. Mas a sabedoria, na primeira leitura, já tinha mostrado para nós que é preciso olhar tudo com o olhar de Deus. E olhar tudo com o olhar de Deus implica dizer que a recompensa do ser humano não está só aqui nesse mundo. O ser humano é chamado a viver bem aqui neste mundo, mas o ser humano tem uma vocação mais profunda. Ele já traz em si esses anseios de eternidade. Ele já traz em si esses anseios mais profundos de Deus. Né? Santo Irineu já dizia que se nós podemos pronunciar a palavra Deus, é porque Deus está já na origem. Santo Irineu vai dizer que não se pode dizer Deus sem Deus. Quer dizer, se Deus já está na origem, se nós já podemos balbuciar a palavra Deus, é porque na origem está Deus. É o que São Bento viveu. O homem que viveu a sua vida direcionado para o mistério eterno de Deus, talvez tivesse diante de si uma carreira brilhante, jurídica, talvez tivesse uma outra possibilidade de vida diante de si, mas abandona Roma, vai no primeiro momento para Subiaco, depois Monte Cassino, assume primeiro uma vida eremita, depois a vida monástica, por isso vai ser o grande pai do monaquismo ocidental, monaquismo ocidental que assistiu e foi o sustentáculo de toda a cultura europeia, de toda a cultura ocidental em tempos de crise, por isso São Bento é o patrono da Europa. Né? No tempo da Idade Média, naqueles tempos difíceis, os mosteiros foram os grandes sustentáculos da cultura e da civilização naquele tempo. Os mosteiros eram os lugares onde se assistiam os pobres, onde se assistiam os necessitados. Por isso, esse homem que marcou a vida da cultura ocidental, mas marcou a vida da cultura ocidental por quê? Porque viveu a sua vida radicada no mistério eterno do amor de Deus, foi o homem de Deus. O homem de Deus e o homem que aponta para nós hoje esse sentido mais profundo da vida, isso que o Evangelho diz, onde a recompensa da nossa vida não está aqui nesse mundo. Nós somos chamados, sim, a viver bem nesse mundo, onde a recompensa da nossa vida está em Deus. A existência dos próprios mosteiros deve ser esse sinal para nós. Bento XVI, o Papa Emérito, dizia, né, falando dos mosteiros, eles, até o lugar onde eles eram construídos, queriam falar de Deus. Eles querem ser memória hoje para nós. Memória hoje para nós que a nossa vida não é só fazer, que a nossa vida não é só operar, né? Por isso São Bento vai dizer, ora et labora, reza e trabalha. São Bento quer dizer para nós, os mosteiros querem dizer para nós que a vida tem um sentido mais profundo, que a vida não é só fazer, que a vida não é só operar, que a vida não é só realizar. São Bento quer dizer para nós, na nossa cultura hoje, que é preciso perceber este sentido mais profundo da vida, usando uma expressão do cardeal Martini, né, já de saudosa memória, onde ele falava da dimensão contemplativa da vida. A dimensão contemplativa da vida quer dizer viver aqui na terra, mas ter sempre o olhar voltado para o céu. Viver bem com os pés na terra, mas ter a cabeça voltada para o céu. Ter sempre a cabeça ancorada em Deus, ter sempre o coração ancorado em Deus, ter sempre a existência ancorada no mistério absoluto de Deus. São Bento foi alguém que afirmou o primado de Deus na sua vida e ensina para nós hoje
a viver com sabedoria, a também vivermos a nossa vida ancorados no mistério absoluto de Deus. Que celebrar São Bento nesse tempo difícil, nesse tempo de crise, nesse tempo mas também de tantas possibilidades na humanidade, nos ajude a cada um de nós que estamos aqui celebrando, a você que participa conosco pela TV, pela Rede Vida, pelas mídias sociais, ajude a cada um de nós a perceber esta dimensão da vida, perceber que a vida é mais, a perceber essa dimensão contemplativa da vida, a perceber bem este ora et labora, reza e trabalha, e a criarmos na nossa vida, nesse mundo fazer, nesse mundo do operar, e nesse mundo das grandes decisões aqui de Brasília, a sempre conjugarmos essas duas realidades na nossa vida. Duas realidades que nos ajudam verdadeiramente a viver com beleza a nossa humanidade, duas realidades que nos ajudam sempre a viver com sabedoria, mas a viver com essa sabedoria que provém de Deus, porque Deus é o autor da sabedoria. Quero dizer, a viver verdadeiramente como seres humanos, a viver bem aqui neste mundo, a exercer bem a nossa vocação aqui nesse mundo, mas a percebermos que a vocação definitiva da nossa vida é o mistério eterno do amor de Deus. É a pergunta que Pedro fez, é a pergunta também que está no coração de cada um de nós hoje. Qual será a nossa recompensa? A nossa recompensa será um dia Deus mesmo. Então, que esse grande santo, este grande mestre, esse grande patriarca do Ocidente nos ajude verdadeiramente a viver com sabedoria, a construirmos a cidade dos homens com o olhar sempre voltado para a cidade de Deus. Amém.